Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa nona aula. Hoje vamos falar sobre equações polinomiais de primeiro grau e equações polinomiais de segundo grau incompletas, tá? Nas aulas anteriores, estudamos como representar situações por equações, tá? E como resolver equações do primeiro grau e como trabalhar com equações do segundo grau incompletas, tá? Principalmente aquelas que envolvem o x quadrado ou fatoração. Nesta aula, o foco será verificar esses aprendizados por meio de exercícios, tá? Por isso a ideia não é apenas marcar alternativas, mas justificar o raciocínio, tá? Fazer exercícios é a melhor forma de se aprender, de se consolidar o aprendizado, tá? Então vamos identificar a incógnita, montar a equação, resolver passo a passo, e interpretar se a resposta faz sentido no contexto que a gente está trabalhando. Ao longo da aula, teremos problemas envolvendo dinheiro, áreas de terrenos, equilíbrio em balança, frações, sucessor e antecessor, além de uma situação com divisão de lotes. Em todos eles, vamos observar se a situação se resolve melhor com uma equação de primeiro grau ou com uma equação de segundo grau incompleta. Nesse slide, nós temos conteúdos e objetivos da aula. Vamos trabalhar a resolução de equações polinomiais de primeiro grau e a resolução de equações polinomiais de segundo grau incompletas. O primeiro ponto importante é inferir a equação que modela o problema. Isso significa ler o enunciado e perceber qual sentença matemática representa aquela situação. Também vamos resolver problemas que podem ser representados por equação de segundo grau incompleta, tá? Usando o que? Estratégias diversas, como raiz quadrada, fatoração ou substituição. Além disso, retomaremos problemas de equações de primeiro grau, nos quais a incógnita aparece elevada apenas à primeira potência. Portanto, a aula de hoje ela funciona como uma revisão avaliativa. Nós vamos verificar se conseguimos transformar texto em equação, resolver corretamente e interpretar a resposta. Vamos começar com uma questão do SAEB. O enunciado diz que a prefeitura aplicou R$ 850 mil na construção de 3 creches e um parque infantil. Cada creche custou R$ 250 mil. A pergunta é: qual equação representa o custo do parque em R$ 1.000? Antes de olhar para as alternativas, vamos organizar os dados. O valor total gasto foi 850 mil. Foram construídas 3 creches. Cada uma custou 250 mil. Além disso, há o custo do parque que ainda não conhecemos. Nós podemos representar o custo do parque por x. Assim, o gasto total será o custo das 3 creches, mais o custo do parque. Tá? Então, façam o seguinte: escrevam primeiro essa relação no caderno. 3 vezes 250 mais x deve ser igual a 850. Só depois comparem as alternativas. O cuidado é perceber que o x não representa o total gasto, nem o custo da creche. Ele representa somente o custo do parque. E aí vocês podem dizer: nossa, Erasmo, mas essa questão está muito fácil, é muito fácil de resolver. É muito fácil descobrir o valor de x. Exatamente, não tem problema nenhum. A questão é saber entender a problemática e transformá-la em uma equação. Porque aprendendo esse passo, você estará preparado para trabalhar com qualquer número que te apresentarem.
Vamos lá para a solução então? Espero que vocês tenham tentado fazer. Pausem aí se ainda não tentaram, tentem resolver e depois continuem o vídeo. Agora vamos analisar as alternativas. A alternativa correta é a que representa a soma do custo do parque com o custo das três creches. Como cada creche custa 250 mil e são três creches, o custo das creches é 3 vezes 250, ou seja, 750 mil reais. Tá? Então, se x representa o custo do parque, a equação deve ser x mais 750 igual a 850. Tá? Observem que as alternativas incorretas confundem o valor total com uma das partes do gasto. Por exemplo, x igual a 850, x mais 850 é igual a 250. Tá? Não faz sentido, porque 850 mil é o total, não uma parcela menor. Já o 850 menos 750 ele até permite calcular o x, mas não representa diretamente a situação como uma soma dos gastos. Portanto, a melhor representação do problema é x mais 750 igual a 850. Vamos lá para a resolução, para a gente deixar registrado no caderno. Quem ainda não fez ou não conseguiu fazer, vamos lá. Sendo x o custo do parque, a expressão que modela o problema é x mais 3 vezes 250 igual a 850. Assim, a equação que modela o problema é essa. Se quisermos descobrir o valor do parque, basta subtrair dos 750 dos 850, tá? Ficaria como? Ficaria eh, x é igual a 850 menos 750, tá? X é igual a 100, tá? O problema não pede isso, tá? Ele pede só para a gente montar a equação, tá? Mas é possível calcular o valor de x, tá? Então isso significa que o parque infantil custou 100 mil reais. Mas a pergunta no slide era a equação que representa a situação. Por isso a alternativa correta é aquela com x mais 750 igual a 850. Ok? Vamos para outro problema prático, então. Atividade 2. Agora temos um problema envolvendo área. Tá? Larissa e Laila precisam cercar um terreno. Inicialmente, o terreno era quadrado. Depois ele foi ampliado em 12 metros no comprimento. Com essa ampliação, a superfície do terreno ficou 4 vezes maior que a área do terreno quadrado original. A pergunta é: quais são as medidas dos lados do terreno depois da ampliação? Vamos definir a incógnita com cuidado. Se x é o lado do terreno quadrado original, então a área original é x quadrado. Tá? Depois da ampliação, uma dimensão continua sendo x e a outra passa a ser x mais 12, porque o comprimento foi aumentado em 12 metros. A nova área, então, é x vezes, entre parênteses, x mais 12 metros. Como o enunciado diz que essa nova área ficou 4 vezes maior que a área original, temos a equação x vezes x mais 12, que é igual a 4x quadrado. Tá? Agora, para montar essa equação, antes de tentar escolher essa alternativa, anotem isso no caderno de vocês, tá? E aí a gente continua aqui com a resposta, tá? Vamos lá para a resposta. Então, vamos conferir a alternativa correta? A resposta indicada é 4 metros e 16 metros, a alternativa B. Isso acontece porque, se o lado original do quadrado for 4 metros, depois da ampliação, o problema passa a ser 4 mais 12, ou seja, 16 metros. Vamos verificar se a condição do problema é satisfeita? A área original do quadrado seria 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Tá? A área
nova seria 4 vezes 16, ou seja, 64 metros quadrados. Como 64 é 4 vezes 16, a condição do enunciado está correta. Portanto, as medidas do terreno ampliado são 4 metros e 16 metros. Vamos para a resolução passo a passo? Tá? Agora vamos resolver pela equação. Chamamos x a medida do lado do terreno quadrado original. Depois da ampliação, as dimensões passam a ser x e x mais 12. Tá? A área do terreno ampliado é x vezes x mais 12, tá? Que é igual a 4x quadrado. Tá? Aplicando a distributiva no primeiro membro, temos x quadrado mais 12x é igual a 4x quadrado. Agora, passamos todos os termos para um mesmo membro, tá? E fica x quadrado mais 12x menos 4x quadrado é igual a zero. Juntando os termos semelhantes, nós temos menos 3x quadrado mais 12x igual a zero. Tá? Podemos fatorar colocando menos 3x em evidência. Tá? Se eu colocar o menos 3x em evidência e multiplicar por, entre parênteses, x menos 4 igual a zero, fica adequado. Tá? Pela propriedade do produto nulo, nós temos duas possibilidades. Menos 3x igual a zero, o que gera x igual a zero, ou x menos 4 igual a zero, que gera 4. Como x representa a medida de comprimento, descartamos o x igual a zero. Assim, x é igual a 4 metros. Tá certo? Então, logo, as dimensões do terreno ampliado são 4 metros e 4 mais 12 metros, ou seja, 16 metros. Tá certo? Muito bem, então. Vamos para a atividade 3. Atividade 3 é uma questão que também caiu na UBMAP, envolvendo uma balança em equilíbrio. Tá? O enunciado diz que um queijo foi partido em 4 pedaços do mesmo peso. 3 desses pedaços pesam o mesmo que um pedaço mais o peso de 0,80 kg. A pergunta é: qual era o peso do queijo inteiro? Tá? Antes de resolver, nós precisamos interpretar a figura. Tá? Em uma balança em equilíbrio, o peso de um prato é igual ao peso do outro prato. Então, vamos chamar de x o peso de cada pedaço de queijo em quilograma. Tá? No prato esquerdo, nós temos 3 pedaços, então temos 3x. Tá? No prato direito, nós temos um pedaço mais 800 gramas. Tá? Ou mais 0,8 quilogramas. Então, o peso é x mais 0,8. Então, a equação que representa o equilíbrio é 3x igual a x mais 0,8. Então, agora, para resolver essa equação, e principalmente lembrar que a pergunta... Agora, façam o seguinte, tentem resolver a equação, tá? E tentem lembrar que a pergunta não é o peso de um pedaço, mas o peso do queijo inteiro formado por 4 pedaços, tá certo? Vamos lá então para a solução, depois de vocês pausarem e tentarem fazer a solução aí, tá? Beleza. Vamos conferir a resposta. A alternativa correta é 1,6. Por que não é 0,4 gramas? Tá? Porque 0,4 é o peso de cada pedaço. Tá? O queijo inteiro foi dividido em 4 pedaços iguais. Então, precisamos multiplicar esse valor por 4. Tá? Vamos vamos pensar na balança para a gente tentar imaginar isso. Se 3 pedaços equivalem a um pedaço mais 0,8, então 2 pedaços equivalem a 0,8. Logo, cada pedaço equivale a 0,4. Como o queijo inteiro tem 4 pedaços, fazemos
4 vezes 0,4, que é igual a 16 quilos. Portanto, o peso do queijo inteiro é 1,6 quilos, tá? Que é igual a 1,6 quilos, não 16 quilos igual eu disse antes, tá? Vamos para a resolução. Seja x o peso de cada pedaço do queijo em quilogramas, como a balança está em equilíbrio, o peso do prato esquerdo deve ser igual ao peso do prato direito, tá? No prato esquerdo há 3 pedaços, portanto, 3x. No prato direito há um pedaço mais 0,80 quilogramas, tá? Portanto, x mais 0,8. Tá? Assim temos a equação 3x igual a x mais 0,8. Subtraindo x dos dois membros, obtemos 2x igual a 0,8. Dividindo os dois membros por 2, encontramos x igual a 0,4. Tá? Então, esse resultado representa o peso de um pedaço. Como o queijo inteiro foi dividido em 4 pedaços iguais, o peso total é 4 vezes 0,4, ou seja, 1,6 quilogramas. Portanto, o queijo inteiro pesava 1,6 quilogramas. Tá certo? Ótimo, então. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora temos um problema envolvendo é, nós temos um problema em forma de poema, tá? Envolvendo frações e quantidade inicial, tá? É, o enunciado ele pergunta quantas pérolas havia inicialmente em um colar. Quando o colar se rompeu, partes das pérolas caiu no chão e parte ficou na cama. Parte foi salva pela jovem, né, a dona do colar, e parte foi recolhida pelo irmão, e ainda restavam 18 pérolas no colar. A incógnita ela deve representar o total inicial de pérolas. Vamos chamar esse total de x, tá? Então, a sexta parte das pérolas é x sobre 6. A quinta parte é x sobre 5. Um terço é x sobre 3. A décima parte é x sobre 10. Além disso, restam 18 pérolas no colar. Como todas as partes juntas formam o total inicial, nós podemos escrever x sobre 6 mais x sobre 5 mais x sobre 3 mais x sobre 10 mais 18 igual a x. Tá? Antes de resolver, percebam que esta é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque a incógnita aparece apenas na primeira potência. Tá? Tentem fazer então e aí a gente vai para a solução no slide posterior. Olha lá, o resultado é a alternativa 90, né? Essa é a alternativa correta. Nós podemos verificar rapidamente substituindo x por 90. Então, a sexta parte, 90, é 15, tá? A quinta parte de 90 é 18, o terço de 90 é 30, a décima parte de 90 é 9. Além disso, ficaram 18 pérolas no colar. Tá? Como a soma das partes corresponde a exatamente o total inicial, 90 satisfaz o enunciado. Tá? Portanto, o colar tinha inicialmente 90 pérolas. Vamos lá para a solução, então, para a gente gravar isso e deixar registrado no caderno, tá? Quem ainda não fez. Seja x a quantidade inicial de pérolas, a equação é x menos x sobre 6 menos x sobre 5 menos x sobre 3 menos x sobre 10 igual a 18. Tá? Para resolvermos isso, podemos usar o mínimo múltiplo comum dos denominadores 6, 5, 3 e 10. Tá? O MMC é 30. Beleza? Então, escrevendo todas as equações com denominador 30, nós temos 5x sobre 30, 6x sobre 30, 10x sobre 30, 3x sobre 30, mais 18 igual a x. Tá? Beleza. Aí, somando as frações, nós obtemos 24x sobre 30 mais 18. Tá? Agora, subtraímos 24x sobre 30 dos dois membros.
Como x equivale a 30x sobre 30, ficamos com 18 igual a 6x sobre 30, tá? Beleza? Estão entendendo? Se não entender, deixa uma mensagem aqui, tá? Então, a fração 6x sobre 30 simplifica a expressão x sobre 5. Então, temos 18 é igual a raiz de 5. Multiplicando os dois membros por 5, encontramos 90, tá? Portanto, o colar tinha inicialmente 90 pérolas, beleza? Vamos lá para mais uma atividade, atividade 5, tá? Vamos lá para mais um problema. Agora temos um problema com sucessor e antecessor, tá? O enunciado diz: um número natural é tal que o dobro do seu sucessor é igual ao sextuplo do seu antecessor. Precisamos descobrir que número é esse. Vamos chamar o número desconhecido de x. O sucessor de x é x mais 1. O antecessor de x é x menos 1. O dobro do sucessor é x vezes x mais 1. O sextuplo do antecessor é 6 vezes x menos 1. Tá? Aqui a gente faz a distributiva, né? 6 vezes x e 6 vezes menos 1. 2 vezes x e 2 vezes mais 1. Tá? Como o enunciado diz que essas duas expressões são iguais, a equação é 2 vezes, entre parênteses, x mais 1 é igual a 6 vezes, entre parênteses, x menos 1. Tá? Então, façam o seguinte, tá? Tentem resolver, né, aplicando a propriedade distributiva dos dois lados. Tá? E aí, tragam-me a resposta. Tá? E aí, na sequência, a gente já entrega a resposta com a solução, passo a passo. Tá? Vamos lá, vamos conferir a resposta. A alternativa correta é 2. Vamos verificar no próprio enunciado se o 2 se 2 é seu sucessor e 3 é seu antecessor, né? É 1. Né? Então, vamos verificar no próprio enunciado. O que? Se o número é 2, se seu sucessor é 3 e seu antecessor é 1. Tá? Beleza. O dobro do sucessor é 2 vezes 3 igual a 6. O sextuplo do antecessor é 6 vezes 1 igual a 6. Como os dois valores são iguais, o número 2 satisfaz a condição. Portanto, o número natural procurado é, de fato, o número 2. Vamos para a solução? Então, vamos registrar a resolução algébrica disso para a gente ter anotado no caderno. Tá? Seja x um número desconhecido, o antecessor de x é x menos 1 e o sucessor de x é x mais 1. O enunciado ele afirma que o dobro do sucessor é igual ao sextuplo do antecessor. Então, escrevemos 2 vezes, aí entre parênteses, x mais 1, né, é igual a 6 vezes, entre parênteses, x menos 1, tá? Que é o que a gente tem aqui no começo da equação. Tá? Aplicando a distributiva, temos 2x mais 2 é igual a 6x menos 6. Depois vem 2 mais 6 é igual a 6x menos 2x. Logo, 8 é igual a 4x. Tá certo? Somando 6 aos dois membros, temos 8 e 4. Tá? Entenderam a jogada? E aí, dividindo os dois membros por 4, encontramos 2. Tá? Então, portanto, de fato, o número 2 é o que a gente estava procurando. Tá? Beleza, vamos para um problema diferente agora. Agora nós temos uma situação envolvendo a área de divisão de um terreno em lotes quadrados. Tá? O terreno tem área de 10.000 metros quadrados e será dividido em 25 lotes também quadrados. Cada lote tem lado medindo x metros. Se cada lote é quadrado e tem lado x, então a área de cada lote é x quadrado. Tá?
Como são 25 lotes, a área total é 25x quadrado. O enunciado informa que a área total é 10.000 metros quadrados. Portanto, a equação que representa a situação é 25x quadrado é igual a 10.000 metros, tá? Então, façam o seguinte agora. Tentem resolver a equação, tá? Tentem montar a equação, trazer o resultado e no próximo slide a gente traz isso e depois traz detalhado também, tá? Vamos conferir a alternativa correta? A resposta indicada é 20 metros, tá? Isso indica que cada lote quadrado tem lado medindo 20 metros. Vamos verificar agora a área de um lote de 20 metros quadrados, ou seja, 400 metros quadrados. Como são 25 lotes, a área total é 25 vezes 400, que é os 10.000 que a gente procura, tá? Portanto, a alternativa de 20 metros satisfaz a situação apresentada. Se alguma dúvida persistir sobre o lado do terreno total, eu acho que vale a pena retomar que, no modelo da atividade, o x representa a medida do lado e cada lote quadrado, de cada lote quadrado, tá? Então, o cálculo apresentado nas alternativas, ele busca exatamente essa medida, tá? Vamos para a solução algébrica para a gente deixar registrado aqui. Cada lote quadrado tem área de x quadrado, porque o lado mede x metros, tá? Como são 25 lotes, a área total é 25 metros quadrados, tá? Nós sabemos que a área total do terreno é de 10.000 metros quadrados, então montamos a seguinte equação: 25x quadrado é igual a 10.000, tá? X quadrado é igual a 10.000 dividido por 25, tá? Logo, x quadrado é igual a 400. Tá? Então, sabemos que o x é igual a mais 20 ou menos 20. Tá? Portanto, 20 é a resposta mais adequada, já que a gente está falando de medidas. Né? Então, o x ele tem que ser maior do que zero. Então, temos x igual a 20. Isso é, cada terreno tem lados medindo 20 metros quadrados. Tá? Beleza. Vamos então para o encerramento. Para encerrar, vamos retomar uma pergunta conceitual. Como podemos representar, de forma geral, uma equação do primeiro grau e quais são os seus elementos? Tá? Pensem, né, pausem o vídeo, respondam aí e depois eu venho com a resposta. Tá? Uma equação de primeiro grau ela pode ser escrita de forma reduzida, como ax mais b igual a zero, tá? Com a diferença de zero. Dessa forma, x é a incógnita, ou seja, o valor desconhecido. Tá? O número a é o coeficiente da incógnita. Portanto, eh, multiplica x. O número b é o termo independente, pois não acompanha a incógnita. Tá? O fato de ser diferente de zero é essencial. Tá? Se fosse zero, não teríamos mais uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque o termo x desapareceria. Tá? Também podemos lembrar que resolver uma equação do primeiro grau significa encontrar o valor de x em forma de igualdade verdadeira. Tá? Essa ideia é, ainda essa ideia apareceu em vários exercícios de hoje, especialmente nos problemas do parque, do queijo, das pérolas e do sucessor e do antecessor. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida ou sugestões, só mandar direto no chat do vídeo. Um